Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suki. Tá iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje, segunda-feira, dia 23 do mês de novembro, encerrando o mês, isso mesmo. Em uma semana importante, uma semana que vamos ter o Black Friday aí no final do mês. E vai ter uma surpresinha aí na minha vida aí, que eu vou falar só quando chegar, né? Só na sexta-feira. Mas muito bem, o assunto que eu vou falar não tem outro assunto se não o assunto que parecia um assunto já velho, né? Só que eu não fiz vídeo na sexta-feira por motivo que é feriado e não faço vídeos em casa, vocês sabem muito bem. E então o que acontece? Desde quinta-feira o Corinthians conquistou, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista conquistou finalmente o Campeonato Brasileiro, ganhou o título em 4 rodadas de antecedência, isso mesmo. Só que ontem houve a festa do título, a festa da taça, e foi nada mais e nada menos com que time? O São Paulo Futebol Clube, isso mesmo. E adivinha o resultado que deu, olha só. O Esporte Clube Corinthians 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual o Avalone faz, né? Corinthians 1, 2, 3, 4, 5, 6. São Paulo 1, 6-1. Ou seja, é uma das maiores goleadas do Esporte Clube Corinthians Paulista em clássicos, até ultrapassando 4-1 que o Esporte Clube Corinthians Paulista fez no São Paulo em 2011, né? Em 11. Fora que o Corinthians já fez goleadas aí, o 7-1 com o Santos. O primeiro 7-1 que a gente lembra aí, se bem que já tivemos outros 7-1 aí na história, foi no Santos, o Corinthians em cima do Santos em 2005. Aí já tivemos vários clássicos aí, recentemente no Grenal, né? Acho que o Grêmio fez 5-0 no primeiro turno, né, em cima do Internacional. Já tivemos aí na história aí o Botafogo vencendo o Flamengo de 6-1, depois o Flamengo devolveu, né? Mas isso que é legal, porque isso faz viva a motivação dos jogadores, a motivação dos torcedores em vencer jogos, em vencer clássicos, em vencer campeonatos. Porque é uma goleada, quando ele 6 São Paulo 1, São Paulo que vai querer fazer? Ele vai querer fazer que um dia ganhe do Corinthians esse resultado. Então o São Paulo vai ter essa motivação de dar o troco no Corinthians. Você vê que nunca, depois que o Corinthians fez a goleada, nenhum time deu o troco. O Santos nunca venceu de 7-1. O São Paulo não venceu de 4-0. Né? Chegou a vencer 3-1, mas dar o troco igual fez em 2011 foi difícil. Né? Mas a coisa que dá para pensar no futebol é a seguinte: por que os times estão dando goleadas? Né? Curioso, a gente acabou de ver, claro, 7-1. Em seguida tivemos aí no ano passado o time também um 7-1 numa Champions League do Bayern de Munique do Roma. Recentemente no sábado o Barcelona venceu 4-0 o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, ou seja, na casa do Real Madrid, né? Ou seja, o que está acontecendo com o futebol que está proporcionando grandes goleadas, né? Depois do 7-1, diz que subiu o número de goleadas aí no futebol mundial, né? Porque e confrontos que eu estou falando, confrontos de time grande, né? Real Madrid, Barcelona, Corinthians e São Paulo, veio do Brasil, Alemanha, né? Por que será que está acontecendo isso no futebol, né? Será que os clubes fazem isso propositalmente para derrubar seus diretores? É isso que eu fiquei pensando, né? Eu falei isso no vídeo do 7-1 que eu fiz no dia 8 de julho, né? Quando completou um ano do 7-1, pensei, será que o Brasil fez isso corpo mole porque alguma coisa que não foi combinada não foi cumprida, né? Prometida não foi cumprida? Então temos que investigar isso, né? Porque o Corinthians venceu o São Paulo, é normal. 1-0, 2-0, 3-0 é normal, 3-2 é normal. O que não é normal, 6-1, né? Então é isso que a gente precisa pensar o que está acontecendo. A gente sabe que São Paulo está passando por uma crise política, tá? Uma crise muito grave política, mas tudo bem. Bom, mas vamos falar o mérito da conquista, né? Esse aqui foi o momento da entrega da taça. O Corinthians já tinha ganhado o título na quinta-feira. O que aconteceu com o Corinthians? O Corinthians
empatou em São Januário com o Vasco na rodada 35, só que pelo fato que o São Paulo ganhou de 3-2 do Atlético Mineiro, o que fez? Fez o Corinthians ser campeão, porque aí tirou o Atlético Mineiro da disputa, né? E isso eu estou falando na rodada de quinta-feira, na rodada de número 35. Esse aqui foi 36, né? A classificação tá assim, cara. O Corinthians, eu acho que vai bater até recorde. O Corinthians pode chegar a 86. Ele pode bater o recorde do próprio Corinthians, do próprio Esporte Clube Corinthians Paulista, de pontuação na era dos pontos corridos. O Corinthians tem 80, tem 16 pontos de diferença com o Atlético Mineiro, que já é o vice-campeão do Brasil, da Série A. Aí depois vem o Grêmio com 62. O São Paulo, na zona de classificação para a Copa Libertadores, tá com 56. Aí vem os outros times, Inter com 56, Santos, Sport, Cruzeiro. Até o Cruzeiro tem chance, eu acho, de ir para Libertadores. Até o Cruzeiro não, acho que até o Santos mesmo. Acho que o Sport não tem mais chance não. O restante é só na zona do limbo, né? Do nada o que fazer, do Feliz Natal. A disputa mesmo que vai valer é aqui embaixo, zona de rebaixamento. A partir do Curitiba, 15º, com 40. Temos o Figueirense, 16º, com 40. Aí entra a zona mesmo de quem seria rebaixado. O Avaí entrou na zona de rebaixamento com 38. O Vasco com 37. Goiás com 35. E o Joinville, primeiro time já oficialmente na Série B, rebaixado na Série B através de rebaixamento via Série A. Então, o Vasco, a situação do Vasco é complicadíssima. O Vasco que vencer as duas próximas partidas, tá? Vou pegar o Santos, vou pegar o Curitiba na última rodada. Curitiba na última rodada. Tem que vencer. Ele pode vencer porque ele vai para 37, ele pode ir para 43, né? E tem que torcer para Curitiba e Figueirense, claro, não vencer. Então a disputa para ficar na Série A, tá entre Vasco, Avaí, Figueirense e Curitiba, né? O Goiás eu acho que já caiu, né? Desculpa o pessoal aí de Goiás, né? Eu sei que tem muitos seguidores, assinantes meus aí de Goiás, mas o Goiás tá lá embaixo, vai fazer clássico com o Vila Nova ano que vem, com o Atlético Goianiense ano que vem na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Então o Corinthians, que foi campeão 6 vezes, tá? Ele foi campeão em 1990 em cima do São Paulo, gol do Tupanzinho. Esse campeonato é uma curiosidade, né? Foi um dos únicos campeonatos que o canal principal, a Rede Globo, não mostrou. Foi um torneio exclusivo da Bandeirantes. Na época a Bandeirantes era forte no esporte. Você tinha Luciano do Vale, você tinha o show do esporte. Eu lembro, naquela época eu tinha 6, 7 anos, eu lembro. O show do esporte era poderoso, a Bandeirantes naquela época, né, no esporte. Mais do que a Globo, porque a Globo ela é o canal que só voltava a Fórmula 1, né? O produto futebol foi muito fraco na Globo naquela época. Por isso que ela acabou perdendo o direito de transmissão por 2 anos do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, também 91, que o São Paulo foi campeão em cima do Bragantino, também a Globo não mostrou, né? Porque naquela época a prioridade era mais a Fórmula 1. Claro, Copa do Mundo a Globo transmitia, a Olimpíadas, mas a Fórmula 1 era um produto muito forte. E depois da Copa de 94 para cá que a Globo deu mais valor ao futebol. Desculpa, eu tô contando um pouquinho de história. Em 98, quando ele foi campeão em cima do Cruzeiro, do Cruzeiro. Naquela época o campeonato era disputado em playoffs, não é tipo ida e volta, era melhor de 3. Então, por exemplo, tiver o primeiro jogo, eu acho que o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo, se não me engano, em Belo Horizonte, né? Eu não lembro direito se foi empate ou foi, acho que o Cruzeiro ganhou. Aí, desculpa, mas foi, acho que o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo, depois o Corinthians ganhou os 2 últimos. Ah, mentira. O Corinthians ganhou o primeiro jogo, o Cruzeiro empatou, o empate não dava o título pro Corinthians, e o Corinthians levou pro terceiro jogo que foi na antivéspera de Natal, no dia 23 de dezembro. Eu lembro que no dia da véspera de Natal, durante as compras de Natal, eu fui na banca e comprei um antigo Assistência Esportiva, estava nos últimos anos de vida, que estava com o pôster do Corinthians campeão. Essas são umas curiosidades, né? Ano seguinte, 99, quando ele foi campeão em cima do Atlético Mineiro, também o mesmo regulamento, só que a diferença é que o Corinthians perdeu a primeira partida em Minas Gerais
empatou, ganhou a segunda partida aqui em São Paulo, né? Ganhou a segunda partida e no terceiro jogo pegou a vantagem no empate e empatou esse jogo. E uma curiosidade que esse jogo era para acontecer à tarde, foi no dia 22 de dezembro, era para acontecer à tarde, parece que teve um problema em São Paulo que o prefeito pediu para o jogo for para a noite, o jogo aconteceu à noite, quebrou a perna de muita gente, que tinha gente que comprou ingresso para o jogo de dia e na manhã do dia do jogo jogaram para a noite. Mas tudo bem, hoje não é possível fazer por causa do estatuto torcedor, essas coisas toda, não seria possível fazer esse tipo de atitude que o prefeito fez na época, mas tudo bem. Inclusive eu estava em Bauru naquela época, quando o Corinthians foi campeão, né? Porque o meu primo casou naquela época e eu aproveitei, cheguei cedo para lá, meu primo casou dia 18 de dezembro, aí eu já fiquei pro final do ano e vi o Corinthians ser campeão brasileiro, tricampeão brasileiro lá. Aí 2005, o Corinthians volta a ser campeão, primeira vez que o Corinthians conquista o título na era do regulamento de pontos corridos. O Corinthians venceu o título em cima. Na verdade, o Corinthians venceu, ficou à frente do Internacional, ficou pontuação na frente. E o jogo do título foi contra o Goiás. O Corinthians perdeu do Goiás, mas só que o Internacional também perdeu. O Corinthians assim se consagrou campeão. Na época o Corinthians tinha um time estrelado, Tevez, Mascherano, um monte de estrela, né? Quem mais? Aquele Roger, que é comentarista hoje do Sport TV. E o que acontece? Naquela época o Corinthians era financiado pela MSI, que era um tal de Kia Joabichian, essa história toda aí que deu um rolo, que a saída deles que acabou ocasionando 2 anos depois, ou 2 anos depois do rebaixamento do Corinthians para a Série B. Bom, aí em 2011 o Corinthians volta a ser campeão brasileiro, segundo título na era dos pontos corridos. O Corinthians ganha o título sobre o Vasco, vamos dizer assim, fica na frente do Vasco, vamos supor. O último jogo foi com o Palmeiras, 0x0 naquele campeonato. Os clássicos regionais encerravam o campeonato, era na última rodada para não ter manipulação de resultado, para o time não abrir as pernas para não foder o rival. E o Corinthians foi campeão, já era o início daquele caminho que o Corinthians ia ser campeão da Libertadores no ano seguinte, Mundial no ano seguinte, né? No ano anterior. E agora esse título brasileiro de 2015, que eu como torcedor não esperava. Por que não esperava? Porque o Corinthians teve os desmanche. Desmanche 2000, perdeu praticamente o time todo, praticamente, na minha opinião, né? O Corinthians perdeu 3 estrelas, o Emerson Sheik e o Guerreiro perderam para o time que não deveria ter perdido, que é o Flamengo, né? Os outros lá, o Fábio de Los Santos, o Petros, mais outro jogador também, que era importante. E aí comecei a me desinteressar. Aí quando deixei de ver o jogo, quando a coisa começou a ganhar, sabe o que eu pensei? Deixa o jeito que tá. No último jogo, até com o Vasco, eu cheguei a assistir o jogo. Só que os próximos jogos aí do São Paulo nem assisti. E não vou assistir os outros jogos, porque eu vou falar uma coisa. Meu, pra que você vai torcer pra um time que o presidente fez um desmanche imbecil? Até porque, e esse presidente Roberto Andrade apareceu ontem lá, roubando a cena, segurando a taça, né? Antes de entregar pro capitão Alf, não, ele queria fazer média e entregar a taça. Esse presidente competente, eu não gosto desse Roberto Andrade. Ele falou umas merda também numa entrevista que ele fez na Fox, quando assim que ele assumiu a presidência do Corinthians. E também ele fez essa merda aí, esses desmanches. Uma coisa, esse salário, e daí? Se era para ter vendido os jogadores de reserva, os jogadores que não tinham utilidade, aí sim deveria vender, mas vender logo estrela aí pro Flamengo, cara. Se o cheirou é média que ele queria fazer o presidente do Flamengo, né? É média, né? Não se pode fazer média com o presidente de time rival. O Flamengo é rival. O rival não é o Palmeiras, não é só o São Paulo, não é o Santos. O rival é o Flamengo, né? O Corinthians e o Flamengo disputam granas milionárias aí na grande emissora de televisão que tem os direitos de transmissão, né, de patrocinadores, essas coisas, entendeu? Não disputa com o Palmeiras, não disputa com o São Paulo. Então, eu não venderia esses jogadores para time do Brasil, eu venderia para fora, mas tudo bem. Bom, abraço para vocês, saudações da torcida corintiana, nação corintiana, para esse título e para esse chocolate que fizemos em cima do São Paulo na Arena Corinthians, que jamais vamos esquecer e que tem que estar nos livros aí de história aí do Corinthians e do futebol brasileiro em geral. Um abraço para vocês, que Deus esteja no coração.